Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. E a Páscoa deste ano vai pesar no bolso dos brasileiros. Os produtos típicos da época registraram um aumento bem expressivo, segundo o levantamento da Fundação Getúlio Vargas. A cesta de consumo tradicional para a Páscoa ficou 12% mais cara do ano passado para cá. O patamar é quase 3 vezes superior à inflação do mesmo período, que é de 4,8%. Os brasileiros que deixarem para ir às compras na última hora vão encontrar um preço mais salgado. Os produtos típicos para a data são todos mais caros, de acordo com cálculos da Fundação Getúlio Vargas. Entre os alimentos que mais subiram no acumulado dos últimos 12 meses, destacam-se os ovos de galinha, com 27,3%, a cebola, 22,8% e alguns itens industrializados, como o bolo pronto, com 14,5%, o atum, 13%, a sardinha em conserva, 11,5% e o bacalhau, com 10,9%. Para alguns especialistas, o resultado reflete as adversidades que atingiram a economia nacional nos últimos anos. Um deles foi a entre-safra do leite, produto que é matéria-prima importante dos chocolates. Problemas esporádicos de oferta, como o encarecimento da cebola e dos ovos, também pesaram no bolso das famílias. O consumidor deve ficar atento aos preços praticados no comércio até a véspera da Páscoa. A pesquisa não mostra o valor definitivo que o consumidor vai encontrar. Os preços dos imóveis subiram em média quase 6% em um ano. O dado é do Fipzap, índice que acompanha os preços de imóveis residenciais e comerciais com abrangência nacional. A nossa repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. A alta exata foi de 5,66% nos 12 meses encerrados em março, com aumentos registrados em 49 das 50 cidades pesquisadas pelo índice Fipzap. Os maiores aumentos foram verificados em Goiânia, com quase 18% de alta, seguida de Campo Grande, Maceió, Florianópolis e Curitiba, todas com elevações acima da inflação acumulada no mesmo período. Entre as 16 capitais que integram o índice, só 4 registraram um aumento menor que a inflação: Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo, que mesmo assim ainda tem um dos preços de venda mais caros do país. Só que a capital paulista não está no topo do ranking, está em terceiro lugar. Antes dela, vem Itapema, em Santa Catarina, com 1 metro quadrado custando aí em torno de R$11 mil. E em primeiro lugar está Balneário Camboriú, também em Santa Catarina, com 1 metro quadrado chegando aí a quase R$12 mil. Agora vamos falar sobre um dado importante divulgado pelo Banco Mundial sobre a pandemia de Covid. De todos os países aqui da América Latina e o Caribe, o Brasil foi o único que não teve uma reversão de progresso na redução da pobreza. O relatório mostrou que o país teve a melhor recuperação no período que afetou a economia de todos os países do mundo. O Banco Mundial elogiou a gestão da pobreza do Brasil durante a pandemia. Já convertendo o valor de dólar para real, pela cotação atual, a proporção de pessoas na América Latina com menos de R$ 34,85 por dia era de 29,7% em 2019. Subiu para 34,4% em 2020, no primeiro ano da pandemia. Depois caiu para 31,4% em 2021 e para 31% em 2022. Mas quando o Brasil é incluído, esses percentuais são menores de 2019 até o ano passado. Os dados de vulnerabilidade social, que abrangem aqueles que recebem de R$ 34,85 a R$ 71,22 por dia, também são melhores na América Latina quando contabilizados os números do Brasil. Em 2022, a estimativa do Banco Mundial indica que havia 31,5% de pessoas nesta situação na América Latina e Caribe. Ao excluir o Brasil, a proporção sobe para 32,9%. Segundo o Banco Mundial, a taxa de pobreza na região aumentou, com aproximadamente 19 milhões de pessoas entrando na situação de grave vulnerabilidade econômica e social. De acordo com o relatório, é um retrocesso de 7 anos ou mais nos ganhos anteriores.
e afirma que o apoio do governo federal impediu que muitas pessoas cruzassem o limite da pobreza. Com a ajuda do Congresso, o ex-presidente Jair Bolsonaro viabilizou o pagamento do auxílio emergencial para os mais vulneráveis à pandemia. O país não apenas evitou que as famílias caíssem na pobreza, mas também retirou muitas pessoas desta situação em 2020. E o governo federal assinou um acordo de combate à má nutrição nas escolas. Mais de 5,5 milhões de reais devem ser destinados neste ano para a alimentação escolar de 40 milhões de estudantes. Comida de verdade, de pequenos produtores rurais para as escolas do país. É o que prevê um acordo assinado por 4 ministérios e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ao mesmo tempo que promove a agricultura familiar, que fornecem produtos para as escolas, os alunos passam a ter uma alimentação mais saudável. Como é que eu quero uma educação de qualidade se a criança e um jovem não se alimentam adequadamente? Então, é fundamental essa questão de garantir a alimentação. O acordo prevê que 30% do valor repassado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar. Os itens ofertados devem ser variados e respeitar a cultura, as tradições e os hábitos alimentares de cada região. Para o agricultor familiar é vantajoso porque já vai produzir sabendo que sua colheita vai ser comercializada. Apenas 12% das compras são feitas da agricultura familiar. Então, há um mascaramento dessa compra que a gente tem que substituir pela compra efetiva da agricultura familiar. Os prefeitos ajudarem os agricultores a ter nota, caso eles não tenham uma nota, de ter uma associação, de ter uma cooperativa, para comprar no mínimo 30%. Oscilamos no Brasil entre o retorno da fome, que tanto é o empenho do governo liderado pelo presidente Lula na superação desse grave problema, como também da obesidade e outros problemas relacionados a uma alimentação inadequada em todas as faixas etárias. Ao mesmo tempo, 28% da população brasileira sofre com desnutrição grave. A desnutrição virou um problema das grandes cidades. A região sudeste, 34% de desnutrição. O Nordeste, 24%. Quem nunca teve aquela vontade de tirar uma soneca após as refeições? Cochilar, principalmente depois do almoço, é um hábito cultural de muitos países da Europa que pode fazer bem para a saúde. Estudos comprovam que pode aumentar a capacidade de aprendizado e a produtividade. Acompanhe na reportagem da Bruna de Jaimo. Acordar, trabalhar, almoçar e dormir. Quem não gosta de um cochilo no meio do dia para dar aquela renovada? Mesmo com uma rotina corrida, tem muita gente que ainda dá um jeitinho de tirar uma soneca, seja no ônibus ou no horário de almoço do trabalho. Não é à toa que a hora da sesta ou siesta é tradição em vários países, principalmente os de clima mais quente, como a Espanha e o México. Esse termo se refere à sexta hora do dia, e muitos entendem que o dia começa às 6 da manhã e a sexta hora é ao meio-dia. No Japão, ser pego cochilando no trabalho não significa demissão, e em alguns casos o funcionário pode ser até mesmo promovido. É o chamado inemuri, ou dormindo em serviço, uma prova de que o funcionário veste a camisa da empresa. Mas os benefícios de um cochilo durante o dia vão muito além do que só a renovada que o sono traz. Um estudo mostrou que as pessoas que têm esse hábito têm melhora na criatividade e na produtividade. E foi pensando nisso que ambientes como esse foram criados.
Os chamados cochilódromos já são sucesso entre os amantes de uma soneca. Bom, existem muitos estudos, né, sobre essa potência do cochilo ao meio do dia, mas de uma maneira muito geral, que todos os estudos trazem, é como se você estivesse dando um reset mesmo durante o dia. É como a gente reinicia a nossa máquina quando ela não está funcionando muito bem, né, é como a gente estivesse reiniciando o nosso próprio corpo. Então, o cochilo tem esse poder, né, de fazer uma limpeza dentro do seu cérebro e você voltar muito mais ativo para o seu dia. Os pesquisadores do Centro de Sono e Cognição da NUS Medicine, com base em um exame chamado polissonografia, monitoraram o sono de 32 adultos que foram submetidos às seguintes rotinas: sonecas de 10, 30 ou 60 minutos em dias alternados. Nos dias em que as sonecas aconteceram, esses adultos apresentaram melhor resposta, mais atenção e concentração na hora de retornar ao trabalho. Infelizmente, a gente encontrou bastante preconceito, porque cochilar é coisa de preguiçoso, cochilar é coisa de quem não quer trabalhar, né? E é verdade, dormir no trabalho já soou como estranho e preguiçoso. Mas atualmente, muitas empresas passaram a aderir às cabines do sono, incorporando no dia a dia do funcionário uma rotina bem menos estressante. E elas são super aconchegantes e projetadas para te induzir ao sono. Desde o formato da cama, que faz com que seus pés acima do coração, né, faz com que a circulação sanguínea seja melhor, canais de música relaxante, música clássica, new age, sons da natureza, que é o meu preferido, né, e também utilização de cromoterapia como uma luz azul, que também te induz esse momento, né, de mais de introspecção e descanso. Embora as rotinas atarefadas nem sempre permitam, impossível não reconhecer o prazer de um belo cochilo no meio da tarde. E veja a seguir, crescimento do comércio mundial vai desacelerar em 2023. E ainda, drone registra o maior encontro de tartarugas marinhas já filmado. Nós voltamos em instantes. Até já! Depois das montadoras paralisarem parte da produção e darem férias coletivas aos funcionários, o mercado automotivo reagiu. As vendas de veículos apontaram crescimento em março. Os resultados frustrantes do início do ano, que levaram algumas montadoras a parar temporariamente a produção, já deram lugar a uma forte recuperação com alta nas vendas de veículos em março. Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, 199 mil unidades foram emplacadas no mês passado. O volume representa um crescimento de 53,1% na comparação com fevereiro. Na comparação com o mesmo período do ano passado, quando o mercado sofria com maiores restrições de oferta, dada a falta de componentes eletrônicos nas linhas de montagem, a alta é de 35,5%. Com isso, o primeiro trimestre terminou com um aumento de 16,3% na comercialização de veículos 0 km, chegando a um total de 471.800 unidades. A expectativa da indústria era de acumular uma gordura nos 3 primeiros meses do ano, quando as vendas são comparadas a uma base fraca, para chegar ao final de 2023 com um crescimento de 3%. O crescimento do comércio mundial deve registrar desaceleração em 2023. A informação foi confirmada pela Organização Mundial do Comércio. De acordo com o novo levantamento da Organização Mundial do Comércio, o crescimento mundial deve registrar uma desaceleração, ficando em apenas 1,7% em 2023. O ritmo deve ser fraco, principalmente devido a tensões geopolíticas como a guerra na Ucrânia, a insegurança alimentar, o aumento do endividamento e o endurecimento da política monetária. O volume estimado para este ano pelos economistas da organização ficará 1% menor do que o registrado em 2022, quando o comércio mundial avançou em cerca de 2,7%.
De acordo com a Organização Mundial do Comércio, um fator crucial na revisão e mudança do quadro de crescimento é a flexibilização dos controles vinculados à pandemia de Covid-19 na China, que libera a demanda de consumo acumulada no país e estimula o comércio internacional. E nos destaques internacionais, novas imagens filmadas por um robô dentro de um reator da central nuclear de Fukushima, no Japão, revelaram danos significativos em suas fundações e uma grande quantidade de detritos radioativos. As imagens mostram paredes de concreto descascadas com estruturas de aço e escombros amontoados a meio metro de altura. Os especialistas acreditam que levará décadas para descontaminar e desmantelar Fukushima. Nos reatores 1, 2 e 3, o combustível e outros materiais derreteram durante a catástrofe e se solidificaram, formando detritos altamente radioativos. A remoção desses resíduos pode ser realizada apenas por robôs controlados remotamente. A pandemia da Covid-19 e dificuldades técnicas levaram ao adiamento do início desta operação extremamente complexa. O governo da província de Fukushima explicou que, devido aos altos níveis de radiação nos reatores, os robôs que usam semicondutores não estão funcionando tão bem quanto se esperava. As autoridades pediram que a Tokyo Electric Power faça novos testes sísmicos da central, pelo temor de que a situação possa se agravar caso ocorra outro desastre natural. E hoje é sexta-feira, dia de falar sobre o universo pet. Vocês sabiam que existe um aplicativo que ajuda a medir o nível de dor nos animais? A nossa repórter Caroline Povoleri traz mais informações. Boa noite, Carol. O Minuto Pet de hoje traz uma excelente notícia para aqueles que se preocupam com a qualidade de vida do seu bichinho. Agora nós já podemos verificar o nível de dor e mal-estar dos animais através de um aplicativo criado por pesquisadores da Universidade Estadual Paulista de Botucatu. O VetPen já está disponível para download e pode ser usado gratuitamente por tutores e veterinários em animais domésticos e animais de produção, como bois, cavalos, ovelhas e porcos. Olha que bacana! Com ele, nós podemos avaliar a condição geral dos nossos amigos de quatro patas e saber se o problema exige acompanhamento veterinário ou apenas tratamento com analgésicos em casa. A ferramenta permite ainda a análise de sedação em cães e cavalos e possui artigos científicos das diversas espécies de animais. O aplicativo é bem didático e, depois de selecionar o tipo de avaliação para um animal específico, ele disponibiliza uma série de vídeos e escalas explicativos que ajudam na classificação das reações e do comportamento dos bichos naquele momento desconfortável para eles e para nós, que não gostamos de vê-los sofrendo. A tecnologia é a favor dos pets também. Parabéns para esses pesquisadores. Na semana que vem, você vai conhecer a Juracir, um animal de estimação que completou 100 anos de vida em Santa Catarina. Até lá! E ainda falando sobre animais, olha só que fofura. Um drone registrou um grupo enorme de tartarugas no oceano em Ilhota, na Austrália. O encontro foi considerado o maior já filmado na história. Um drone registrou o maior encontro de tartarugas marinhas já filmado, com cerca de 64 mil integrantes. A gravação foi feita em um local próximo à Ilhota de Coral, na Austrália. As imagens foram feitas por pesquisadores que fazem parte de um projeto de preservação de tartarugas. Esta seria uma das maiores tartarugas de todo o mundo e chega a pesar mais de 200 quilos. Elas começam a se reproduzir por volta dos 40 anos de idade e podem viver mais de 80 anos. O projeto está em busca da restauração da maior área onde as tartarugas verdes constroem ninhos. A intenção é proteger as gerações futuras. E graças ao projeto foi possível conseguir essas imagens do encontro das milhares de tartarugas juntas. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia e feliz Páscoa para você. Até mais!